Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Hoje o Espírito Santo me despertou com uma frase no meu coração e eu vou te passar. Eu quero que você coloque essa frase no seu coração, porque essa frase vai ser bênção para você. Hoje, sempre que eu acordo, que eu abro os olhos, eu fico uns 5 minutos deitado na cama. E para mim, aqueles 5 minutos é muito importante, porque é o tempo, o momento que Deus está falando comigo. Na maioria das vezes, eu já levanto da minha cama sabendo o que eu vou orar, porque o Espírito Santo fala comigo naquele momento. Então eu acordo, fico 5 minutos deitado ali na cama e o Espírito Santo vai falando no meu coração. Então quando eu venho aqui, eu já sei o que é que eu vou entregar da parte de Deus. Glória a Deus. E hoje, quando eu estava nesse momento com Deus, o Espírito Santo falou uma frase ao meu coração para eu te falar. Repita comigo. Nem antes, nem depois. Eu só quero a bênção de Deus na hora certa. Aleluia. Nem antes, nem depois. Eu só quero a bênção de Deus na hora certa. Eu quero até que você escreva aí abaixo, no comentário, porque o nome disso é legalidade espiritual. Aprenda isso. Tudo que você pensa, fala, escreve. Legalidade espiritual. Escreva aí abaixo. Nem antes, nem depois. Eu só quero as bênçãos de Deus na hora certa para a minha vida. A pior besteira que uma pessoa faz, é tentar acelerar os processos da vida dela. Já viu alguém que ela se apressa em ter algo? Já viu alguém que ela não tem condição? Olhe bem, ela não tem condição. Eu vou dar pequenos exemplos aqui. Ela não tem condição de ter aquele celular, mas ela quer ter aquele celular antes da hora, antes que ela esteja, com condição. Ela pode sujar o nome dela, ela pode sujar o nome da pessoa que comprou, né, que comprou no cartão para essa pessoa. Ela pode ter muitos problemas porque ela quis fazer algo antes da hora. Nem é antes nem depois. Você não pode se apressar, sabe? Você não pode se apressar. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Eu acredito que o tempo de espera não é demora. O tempo de espera não é demora. Tem bênção que, se Deus te der hoje, quem vai colocar a perder não vai ser o diabo, vai ser você. Meu bispo, será? Por falta de preparo, por falta de amadurecimento. Você entende? Não é o inimigo. É a própria pessoa. Lembra de uma entrevista de um rapaz que ele ganhou na loteria, ele ganhou na época, acho que é 30 milhões na época, muito dinheiro. E eu lembro que ele, um carro dele quebrava, e aí tinha algum problema, ele deixava lá, entregava alguém, comprava outro e comprava outro. Ele não tinha um preparo, veio muito fácil, né? Ele só fez ali abiscar os números, acertou, veio muito fácil. E como veio muito fácil, vai muito fácil. Às vezes você vê que uma pessoa, ela leva a vida inteira trabalhando, conquistando, prosperando, ela enriquece, mas ela trabalhou a vida inteira para aquilo. Aí acontece o quê? Ela falece e deixa aqueles bens para alguns filhos que o próprio pai não preparou. O próprio pai não mostrou a realidade da vida, não preparou para aquilo. O próprio filho coloca a perder ou vende por qualquer coisa. Por quê? Porque não estava preparado. Existem bênçãos que, para chegar na sua vida, existem bênçãos financeiras
que para chegar na sua vida você tem que estar preparada. Existem bênçãos na nossa vida que para chegar, primeiro Deus tem que fazer uma limpa. Por isso que você tem que pedir isso hoje a Deus, nem antes nem depois. Tem pessoas que para chegar uma bênção na sua vida, o Espírito Santo tem que fazer uma limpa, tirar gente falsa, tirar gente oportunista, tá? Tirar gente falsa, tirar gente oportunista. Eu lembro que do rapaz, inclusive um beijo, um abraço para ele, né? Ele teve um acidente há tempos atrás, ele ficou sem poder andar. E aí me marcaram muito na história dele e me tocou e eu fiz uma doação para ele, se eu não me engano, de 100 mil reais. E aí um dia eu vi um vídeo dele ele dizendo assim, como é as coisas, né? Depois que o bispo me abençoou com aquele valor, pessoas que desapareceram, pessoas que sumiram, pessoas que nunca mais falaram comigo, vieram, apareceram e até me pediram dinheiro. Gente, eu não posso dar dinheiro, eu não posso emprestar, esse dinheiro é para o meu tratamento, é isso, aquilo. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, pessoas que sumiram, desapareceram. Agora imagine você receber uma bênção com gente dentro da tua vida, já pessoas que fazem parte da sua vida, mas que são invejosas, que são sanguessugas, aproveitadoras. O que é que vai acontecer? Então nem antes, nem depois. Deus trabalha na hora certa. Eu quero, na minha vida, eu quero a bênção na hora certa. Qual é a hora certa? A hora de Deus. A hora de Deus é a hora certa. Eu estou com a palavra de Deus aqui no livro de Provérbios 28, versículo 20. O homem fiel, quando fala homem, fala o ser humano, homem e mulher. O homem fiel será acumulado de bênção. Seja fiel a Deus, ore, busque, tenha sua rotina espiritual, sabe? A cada dia comece a fazer isso, tenha uma rotina. Coloque isso no seu coração, não, 5 da manhã é o meu momento com Deus. Tente acordar todos os dias às 5 da manhã para entrar aqui e orar. Chama-se primícia, primeiras coisas. Meu primeiro pensamento ao despertar é falar com Deus. Meus primeiros minutos do dia não é ouvindo uma notícia, falando com A, com B, é com Deus. Seja fiel no seu propósito, fiel na sua rotina espiritual. Sei que haverá dias que não vai dar para você entrar aqui no horário. Assim que você acordar, já acorda. Primeira coisa, orar. Primeira coisa, orar. Eu tenho 2 coisas que eu faço na minha vida. A minha vida é assim, ó. Eu acordo. E aí, 5 minutos na cama, ali meditando, Deus falando comigo. Depois, oração. Depois da oração, por exemplo, quando eu faço a oração aqui da meia-noite, eu já deixo aqui a minha água. Tá aqui a minha água, ó. Tá aqui a minha água. Eu deixo em 2 garrafinhas de água, porque deixar em copo pode cair poeira, então deixo 2 garrafinhas de água aqui, ó. Tem aqui 2 garrafas de água, 500 ml de água, que eu consagro. Então, são coisas que para mim, são muito importantes. Eu acordo de manhã cedo, meu primeiro compromisso com Deus, oro. Me fortaleci espiritualmente. Depois, eu bebo 500 ml de água. Meu corpo, essa água está consagrada. Além da água estar consagrada, está orada, abençoada por Deus. Primeiro líquido, primeiro alimento que entra no meu corpo, líquido, alimento, eu vou falar assim, é água. Então eu já tomo essa água aqui declarando cura do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Acredite ou não, muitos anos que eu não sei o que é ficar doente. Quem me acompanha aqui há 5, 6 anos sabe que eu nunca me ausentei aqui por doença. Eu creio, é a minha fé. Então são coisas inegociáveis. Acordar de manhã cedo, primeira coisa, antes de botar o pé na rua, é a minha oração. A minha oração. O homem fiel será acumulado de bênção. Mas o que se apressa a ter as coisas, terá muitos problemas.
O homem fiel será acumulado de bênçãos. Algumas traduções dizem, mas o que se apressa a enriquecer, porque tem traduções, né? Mas mais atuais, mais antigas. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas o que se apressa em ter as coisas, terá muitos problemas. Tem gente que ela quer forçar, ela quer ter as coisas antes da hora, ela quer ter as coisas sem ter o preparo, ela quer ter as coisas, sabe, sem ter a promessa na vida dela. Queira na hora certa. Meu Deus, nem antes nem depois. Eu quero as suas bênçãos, as minhas bênçãos na sua hora. Sabe por quê? Porque na minha hora dá errado, na minha hora estraga. A própria Bíblia diz, bênção antes do tempo vira maldição. Eu quero isso para a minha vida. Bênção antes do tempo vira maldição. Está repreendido. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então eu vou esperar o tempo de Deus. Eu vou esperar o tempo que Deus vai abrir a porta. Porque quando Deus abrir a porta, não vai ter ser humano nessa terra que vai fechar. Não vai ter inveja, não vai ter invejoso, não vai ter entulhador de poços. O que é entulhador de poços, meu bispo? A Bíblia diz que Isaac cavava poços, que ele trabalhava com plantio, e de madrugada os invejosos entulhavam os poços. Ou seja, poxa, todos os poços que ele cava tem água, o que nós cavamos não aparece água. Invejoso, ou seja, se eu não posso, ele não pode. Então, o invejoso é assim. Mas na hora de Deus, quando ele resolve abrir a porta, quando ele resolve exaltar, quando ele resolve abençoar, não tem quem impeça. Então, nem ergue uma das suas mãos, declara comigo, nem antes, nem depois. Declara, Pai, eu só quero as minhas bênçãos na hora e no tempo do Senhor. Aleluia. Nem antes, nem depois. Só quero as minhas bênçãos na hora e no tempo do Senhor. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar, em segundo a sua palavra, que está aqui comigo, a santa palavra de Deus. É somente sobre isso que eu falo. E você que diz assim, bispo, Deus falou comigo, eu quero continuar recebendo orações, eu quero que o Senhor ore pela minha vida. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal que é uma corrente de oração. E a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui, eu vou orar pela sua vida, tá bom? Clique aqui na palavra inscrever-se. Peço também que você clique no símbolo do gostei. É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Amém? Antes de orar e a oração, eu vou pedir a Deus que te prepare para a bênção. Nem antes, nem depois. Nem antes, nem depois. Mas no momento dele vai ser vitória. E outra coisa, você que me acompanha ainda deitado, não tem problema, já na cama ainda. Tem gente que é assim, que não se levanta da cama antes de orar. Toda noite, antes de você dormir, prepare, deixe na cabeceira da cama a água. Depois da oração, bebeu a água, você vai ver. Pode perguntar a qualquer médico. Os benefícios de você beber 500 ml de água em jejum. Se você beber água sem taurada, já é abençoado, ainda mais depois de uma oração. Faça o que o seu bispo está falando, você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Amém? Eu quero ouvir aqui 1 ou 2 testemunhos rápidos e depois nós iremos orar. E eu quero pedir a Deus, nem antes, nem depois, mas na hora certa. Mas antes disso, eu quero falar algo aqui, porque assim, você também verá
e peço a Deus que te abençoe, peço a Deus que te honre. Foi uma das coisas que mais me emocionaram, uma das histórias que mais me emocionaram nos últimos anos. E você verá isso lá no meu Instagram. Eu fiz um culto em uma das nossas igrejas, e no meio do culto o pastor me disse que tinha um rapaz que ele era cadeirante, né? Cadeirante, ele tinha, o culto eu fiz na igreja de São Paulo, e o rapaz tinha saído do Maranhão, sozinho, Maranhão, cadeirante, sozinho, sem ninguém, só com a passagem de ida, imagine. E ele foi na igreja, ele soube, né, através do Instagram, que eu ia fazer culto na igreja de São Paulo, e ele foi. Aí no momento do culto o pastor falou, tem um rapaz aqui, bispo, que veio do Maranhão, pediu oração, ele crê na cura, ele mostrou, sabe, na perna dele, que Deus nos livre e guarde, abaixo da perna, criou feridas, como se fossem úlceras, que dava para ver até um pedaço do osso, um buraco. E ele, morando de aluguel, ganhando dinheiro, eu perguntei ele, você ganha dinheiro, você recebe benefício? Ele falou, recebo, mas o benefício que eu recebo é só para comprar remédio e, sabe, aquela coisa que bota, atadura, acho que é atadura não, gases, aquelas coisas que botam na ferida. E eu fiz uma oração e aquilo me tocou demais. Eu falei, como é que ele sai de Maranhão para vir para São Paulo? E se ele não conseguisse falar comigo? E se no meio da multidão não desse certo? Tanta coisa poderia acontecer, não é verdade? Porque uma coisa é uma pessoa que ela está saudável, sai de um estado, vai para o outro, aventurar, né, falar com alguém, pedir uma oração. Outra coisa é a pessoa cadeirante, sem ninguém ajudar, comprar uma passagem e ir. E ele foi. Ele foi, chegou na sexta, ficou na rodoviária, se eu não me engano. Domingo foi para o culto. E aí foi lá, pediu oração. Eu creio na cura. Mas o evangelho que eu creio, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E às vezes eu sou criticado e você às vezes vê alguém me criticar na rede social. Isso para mim é gente de coração ruim, coração duro, entendeu como é? Porque se fosse uma pessoa da família dela, ela não pensava assim, né? Porque eu orei, eu creio na cura. Só quem cura é Deus. Tem coisas que só Deus faz. Mas eu, como filho de Deus, como servo de Deus, eu sendo tocado, eu tenho que fazer algo. Então na hora da oração ali, eu coloquei a mão, eu profetizei. Assim como você veio do Maranhão para cá, na cadeira de roda, você conseguiu vir, você vai voltar aqui depois andando para contar o seu testemunho. E naquele dia ali, naquele momento, em cima do altar, a nossa igreja, o nosso ministério, através dos dízimos e ofertas, nós fizemos uma doação para ele de R$100 mil, para que ele mora de aluguel, ele precisa fazer tratamento, ele precisa comprar as coisas sozinho. Então ali é um suporte. E isso é a obra de Deus. Isso é obra de Deus. Amar Deus e amar o próximo. Por isso que eu digo, você que é ofertante, você que é dizimista, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer o seu cálice transbordar. Você pode ter certeza disso, porque o Salmo 41 diz que, olha o que o Salmo 41 diz. Olha o que o Salmo 41 diz. Isso aqui é uma promessa muito forte. Olha o que o Salmo 41 diz aqui. Deixa eu abrir aqui para você ver. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Acudir é não deixar cair. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor livra no dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Então, quando você ajuda alguém de alguma forma, você só está plantando coisas boas na sua vida. Então, terminando aqui, você vai ver esse vídeo lá no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo. Inclusive, hoje também, como eu fiz na outra semana, e olha, tem tanta gente passando problema financeiro, mas é problema seríssimo, seríssimo. Uma das pessoas que nós ajudamos da última vez, né, com o salário mínimo, mandaram a foto dela, a minha equipe mostrou a foto, era uma situação que só Jesus, outra que não tinha um caroço de nada para comer em casa, imagina. Então assim,
As pessoas vão, eu vou falar para vocês antes de orar. Hoje, hoje nós vamos ajudar, como nós fizemos na outra semana, vamos ajudar 10 pessoas que estão precisando, necessitando. Assim como você acredita no seu bispo acredita que só vai pedir quem está precisando de verdade. Nosso ministério hoje vai fazer uma doação para 10 pessoas, de um salário mínimo para cada um. Um salário mínimo que eu falo, a gente arredonda, né? R$ 1.500 para cada pessoa. Terminando aqui, depois que você compartilhar, se você for uma das pessoas, meu bispo, estou desempregado, estou com filho, sou mãe solo, ou eu estou, com contas de luz atrasado, aluguel atrasado, estou com a mão na cabeça, e eu creio que isso é uma ajuda que vem de Deus. Você vai no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo. Não precisa você expor sua história, ninguém precisa saber. Eu costumo dizer que nós não podemos mostrar a ferida para quem não tem remédio. Você vai escrever somente a palavra providência. Então, minha equipe, quando vê lá a palavra providência, vai entender que é uma pessoa que está precisando. Aí é minha equipe que entra em contato. Você vai escrever na última postagem, porque a minha equipe tem acesso ali. E aí você vai escrever providência. Agora, você que escrever, fique atento, porque às vezes a minha equipe pergunta, a pessoa demora 3, 4 horas de ver, e aí não consegue, e aí passa o tempo, aí envia para outra pessoa. Então observe, quando você enviar a palavra providência, alguém da minha equipe disser, envie sua chave, você vai enviar a sua chave, vão fazer a doação, e no final do dia, lá nos meus stories no Instagram, vai ter lá nome por nome e os comprovantes de doação feitas. Eu creio que Deus, ele vai abençoar cada dia mais a vida de todos os dizimistas, ofertantes. E eu digo aqui, tenha o hábito diário de ofertar a Deus. Deus, mesmo no pouco, ele vai te colocar no muito. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Sempre que você fizer a sua oferta, e você pode fazer pelo Pix da igreja, que é o mesmo Pix do testemunho que eu vou ouvir aqui, que é o 71999279594. Você pode fazer aqui ou você faz pelo Pix. De uma das duas formas, os nomes chegam até a gente ora. Você vai levantar para o céu, se fizer pelo Pix, você vai dizer, Senhor, multiplica na minha vida. Deus vai multiplicar na sua vida. Não tem um dia que o nosso ministério não ajude alguém. Não tem um dia sequer. Então, assim, que Deus multiplique, mesmo do seu pouco, tenha o hábito de ofertar a Deus, que Ele vai te abençoar muito, tenha certeza disso. Amém? Glória a Deus. E terminando aqui, assista a história desse rapaz que estava nessa situação, cadeirante, e assim foi muito emocionante. Foi uma das histórias. Foi emocionante porque pela fé dele, saí de Maranhão, assim, do nada, vou aventurar, mas Deus foi com ele. Ele foi com ele, Deus amparou. Deus não deixou ele voltar como ele estava. Foi muito forte. Eu vou ouvir aqui 2 testemunhos e depois nós vamos orar, tá bom? Tudo bem. Gostaria de dar o meu breve testemunho sobre algo que Deus fez na minha vida. Esses dias, ano passado, eu fiz a campanha dos Salmos 91, uma campanha que era de jejum e oração em cima desses salmos. Sim. Pois eu estava com uma causa travada na justiça. Essa causa ficou para ser resolvida durante quase 2 anos, mas essa semana eu recebi a minha vitória para honra, glória e exaltação do nome santo do Senhor, algo que seria até mesmo impossível para muitos homens, o Senhor mas não fez para tornar Deus. possível na minha vida. Deus é fiel. Eu agradeço pela vida do Senhor. Glória Já a te disse Deus. que te amo hoje. Um beijo. Também te amo, ovelha querida. Deus abençoe a sua vida, viu? Testemunho lindo para a glória de Deus. Deixa eu apagar aqui, que eu ouço e apago para não ouvir de novo. E o número para você mandar o seu testemunho é o mesmo número do Pix da igreja. Está escrito aí no primeiro comentário. Anota o número, porque você vai ter testemunho para contar. 71999279594. Vamos ouvir só mais um. Bispo Bruno Leonardo, eu sou Priscila de São Paulo. Eu quero contar 2 testemunhos rapidinho. Tá. Uma vivi o de repente de Deus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu falava, Senhor, porque todo mundo
aparece dinheiro na conta e a minha não. Pois o Senhor liberou, para a honra e glória do nome dele, um benefício que eu nem imaginava que eu tinha. Meu e o Deus. Senhor me liberou. E o outro testemunho é da campanha de Daniel, que eu fiz a campanha de Daniel pela cura da minha mãe que estava com leucemia. Sim. O médico não tinha cura, Meu mas Deus. hoje nós recebemos a notícia que não há mais indício de enfermidade na vida da minha mãe. E eu glorifico o nome do Senhor e creio que esta maldição hereditária foi quebrada em nome de Jesus. Amém. E toda a honra, Amém. toda a glória para Deus. Amém. A minha mãe está curada. Glória a Hoje Deus. o médico disse que não há indício de enfermidade na vida da minha mãe. E eu louvo o nome do Senhor e agradeço ao Senhor pelos seus ensinamentos. E eu já te disse que eu te amo hoje. Também te amo, ovelha querida. Que alegria. Deixa eu apagar aqui o testemunho dela. Eu sou Priscila de São Paulo. Ganhei meu dia, viu? Ganhei meu dia hoje com esse testemunho. Meu Deus, só o pensamento, né, a possibilidade de uma doença levar a mãe de uma pessoa é triste. Mas Deus, Ele é fiel. Deus é poderoso. Nós vamos orar agora declarando, nem antes, nem depois, mas que as bênçãos do Senhor venham na hora certa para a nossa vida. Que as nossas bênçãos da parte de Deus venham na hora certa. Vou colocar o fundo de oração aqui. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, começamos o nosso dia orando e temos a certeza, Pai, que terminaremos o nosso dia agradecendo. E eu quero declarar hoje e pedir, nem antes, nem depois, mas que as Tuas bênçãos cheguem até a nossa vida na hora certa. Eu não quero no meu tempo, eu não quero, meu Pai, por ansiedade, mas eu quero na hora do Senhor, que a bênção para a vida da tua filha chegue na hora do Senhor, que a bênção para o teu filho chegue na hora do Senhor, nem antes nem depois, porque o Senhor nem se adianta nem se atrasa, mas o Senhor é fiel. Abençoe, meu Deus, dá vitória, entra com providência, dá um dia, meu Deus, de paz, de proteção, boas notícias e prosperidade. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Nem antes nem depois. Eu quero a minha bênção na hora de Deus para a minha vida. Ovelha querida, eu gostaria que você deixasse Deus te usar. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Coloque o link dessa oração no seu status, nos seus stories. Amém? Depois vá no Instagram, veja a história desse rapaz que é muito emocionante. E se você for uma das pessoas que estiverem precisando, peço a Deus que você seja uma das pessoas que receba essa ajuda, essa doação de um salário mínimo no dia de hoje. Creio que isso é obra de Deus e que Deus multiplique todos que estão ofertando e todos que ofertarem no dia de hoje. Que o Senhor multiplique milhares de vezes na sua vida. Amém? Coloque o seu celular para te lembrar, para você não perder nada da oração das 18 horas hoje. Horário sagrado, a hora da viração, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.